Glória a Deus. Amém, irmãos? Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, 1 João capítulo 2, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse lá, 1 João 2, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 15. Todos acharam? 1 João 2,15. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. E o Teu Espírito Santo tem, Senhor, colocado esta palavra para trazer algo, Senhor, para abençoar as nossas vidas. Senhor, sempre que a Tua palavra é ministrada, Senhor, algo acontece, Senhor. A Tua palavra não volta vazia. O Senhor declarou, ó Pai. A Tua palavra, ela vai cumprir o que lhe apraz, ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor a enviou. E que esta palavra possa cumprir em nós, ó Pai, o propósito para o qual o Senhor a enviou. Que ela, Senhor, seja, ó Deus, frutífera nas nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar com esta palavra nas nossas vidas e nos nossos corações. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estava ali meditando pela manhã e o Senhor me levou a esse versículo de número 15. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E às vezes a gente acha que, por estar dentro da igreja, nós não somos influenciados pelas coisas do mundo. Mas nós precisamos estar vigilantes, porque o nosso adversário, ele é astuto, ele é sórdido, ele busca estratégias para vir e nos atacar. Ele não vem muitas vezes de uma maneira frontal. Às vezes ele vai usando pequenas estratégias, pequenas coisas, e aos pouquinhos ele tenta nos desviar daquilo que Deus intentou para as nossas vidas. Deus planejou para nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários exemplos de pessoas que receberam uma missão de Deus e que o diabo tentou desviá-las daquilo que Deus tinha planejado para as suas vidas. E eu estava ali me lembrando de Neemias, que o Senhor enviou para reconstruir Jerusalém. E Neemias foi com as cartas do rei Artaxerxes. Então, aqueles inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, os inimigos de Israel não poderiam impedir que aquela obra fosse feita. E nós vemos ali Satanás usando de várias estratégias para que eles parassem a obra e saíssem do projeto de reconstrução. Primeiro ele usa a intimidação. Olha, o que eles vão fazer, esses fracos judeus? Depois eles zombam. Olha, se passar uma raposa ali, encostar no muro que eles estão fazendo, vai derribar. Não vai dar em nada o que eles estão fazendo. Ele tenta intimidar, ele tenta zombar. Depois ele tentou construir uma aliança. Olha, venha, vamos nos encontrar, vamos construir uma aliança. Sempre o diabo vai buscar estratégias. E Neemias ali, ele vai lutando contra todas as estratégias do inimigo. Ele vai lutando contra a difamação. O inimigo fala, você está querendo reconstruir essa cidade para a glória sua. Você vai se tornar rei dela aí dentro, a gente sabe disso. Você está fazendo isso para teu orgulho, para a tua glória. Você é soberbo, você é arrogante. Então, Neemias foi lutando contra todas essas artimanhas do inimigo e conseguiu reconstruir. E a mesma coisa somos nós somos salvos. O diabo não pode impedir a nossa salvação, nós somos redimidos. O diabo não tem poder de anular aquilo que Jesus fez na cruz, na nossa vida.
Então o que ele vai tentar fazer? Nos desviar do propósito de Deus, nos tirar da construção, nos tirar da edificação, nos tirar da grande obra. Neemias diz, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando o inimigo tentou falar, vem aqui, vamos nos encontrar em tal lugar, vamos fazer uma reunião aqui. Neemias falou, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E da mesma maneira o inimigo vai tentar atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. E nós precisamos ter bem claro o que é o principal para nós. E quando ele fala, não ameis o mundo, é isso bem claro. O mundo vai tentar nos atrair, como tentou atrair Neemias. O mundo vai tentar nos desviar, como tentaram desviar Neemias. O mundo vai tentar fazer com que a obra pare a qualquer custo. Assim como tentou com Neemias, o diabo vai querer fazer isso na nossa vida também. Ele não pode impedir o trabalhar de Deus, ele não pode impedir o agir do Espírito Santo. Mas ele pode fazer com que a gente saia daquele propósito e vá para onde Deus não quer que a gente esteja. Então aqui ele fala, não ame o mundo nem aquilo que há no mundo. E tem tanta coisa no mundo que nos atrai, não é verdade, irmãos? Nós estamos numa era que existem tantos atrativos, existem tantas coisas para roubar o nosso tempo, para roubar a nossa atenção, que nós precisamos estar bem atentos. É uma luta constante durante as 24 horas do dia. Nós precisamos estar atentos, porque senão a gente acaba nos desviando do propósito de Deus, e o diabo vai lançando tantas coisas diante dos nossos olhos, ele vai lançando tantas coisas nos nossos ouvidos, nós vamos presenciando tantas coisas, mas nós precisamos entender, e existe um propósito grande e maravilhoso na nossa vida, e ficar focado nisso. A gente tem que ficar focado. Quando eu pego o meu celular, quando eu estou no computador, quando eu estou na minha hora de lazer ou na minha hora de trabalho, eu tenho que estar focado no propósito que Deus tem para a minha vida. Porque as coisas que o diabo oferece, as coisas que o mundo tem, elas agradam a nossa carne. A nossa carne não vai achar ruim. A nossa carne não vai se incomodar com as coisas que tem no mundo. A nossa carne não vai se sentir, vamos dizer assim, será? Ela não vai ter esse será, né? Ela vai se agradar, ela vai se envolver. E se você não estiver ali focado com as coisas de Deus, você vai se deixar levar. Você vai se deixar levar por aquilo que as coisas do mundo têm para oferecer. 2 Timóteo, vamos voltar um pouquinho. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 10, olha que Paulo escreve para Timóteo. Porque Demas me desamparou. Demas era um companheiro de ministério de Paulo. E Paulo está dizendo, Demas me desamparou, amando o presente século. Que triste isso, irmãos. Um companheiro de Paulo, um companheiro de ministério de Paulo, alguém que estava envolvido na obra do Senhor, alguém que estava completamente ali fazendo a obra do Senhor, que com certeza foi útil e foi usado por Deus grandemente, mas num determinado momento da vida dele, ele abandonou tudo, amando o presente século. Ele fez exatamente o contrário daquilo que o apóstolo João nos diz, não ameis o mundo, ele amou o mundo. Mas não é de repente que essas coisas acontecem, é isso que o Espírito Santo quer que você e eu entenda, que não é de repente, isso não vai acontecer de repente, aos pouquinhos, é aos pouquinhos que o diabo vai ganhando terreno na nossa vida, é aos pouquinhos que o diabo vai construindo uma estratégia para invadir a nossa vida. É um dia que eu me distraí, é um dia que eu estava muito atarefado, é um dia que eu me deixei levar por algumas coisas que eu vi ou que eu ouvi, é um dia que de repente eu não estou bem comigo mesmo, eu estou triste, acontece alguma coisa que me decepciona, então o diabo vai procurar estratégias para vir sorrateiramente e ganhar um terreno. O diabo não quer ganhar tudo de uma vez com o crente, ele quer ganhar um pouquinho de cada dia. É um pouquinho de cada vez que ele vai ganhando estratégia na nossa vida. E a Bíblia diz, as pequenas raposinhas é que fazem dano à vinha.
É muitas vezes aquilo que você acha que não tem problema, ou que não tem nada a ver, ou que você de repente pensa, não, só hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer diferente. É nisso que o diabo vai ganhando terreno na nossa vida. E a gente tem que estar atento para todas estas coisas, porque é como uma bola de neve, né? Vai crescendo, começa pequenininho, vai crescendo e vai tomando conta da nossa vida. Judas, ele, com certeza, durante os 3 anos que ele andou com Jesus, 3 anos e meio ali, que ele estava caminhando com o Senhor, eu creio que ele se ajunta ao Senhor com sinceridade de coração. Ele não vai com a intenção de, eu vou me juntar a Jesus e no momento certo eu vou trair ele. Não foi com essa intenção que ele se juntou a Jesus. Jesus não escolheu ele por acaso, o Senhor sabia quem ele era e sabia o que iria acontecer na vida dele, mas Jesus, eu garanto que não ficava olhando para ele, esse aí um dia vai me trair, esse aí um dia vai... Não, Jesus teve uma convivência normal com ele, amou ele como amou aos outros, sentou junto com ele como sentou com os outros, conversou com ele como conversou com os outros, e ali na missão dos discípulos, dos 12, dos 70, ele vai junto, ele também ora pelas pessoas, as pessoas também são curadas, as pessoas também, os demônios vão embora, são libertos. Deus também usou palavras que saíram da boca dele, com certeza para abençoar algumas pessoas. Mas lá dentro dele tinha uma raiz que ele não secou, que ele não matou, que ele deixou prosperar. A raiz da ganância, a Bíblia diz que ele era ganancioso, que ele amava o dinheiro, e a Bíblia diz que ele ficou encarregado de levar a bolsa, tudo aquilo que nós lemos lá em Lucas 8, que aquelas mulheres serviam ao Senhor com as suas fazendas, elas davam doações, e a Bíblia diz que ele, tudo que colocava ali, quando ele olhava para aquilo, ele sentia um desejo de pegar aquilo. E a Bíblia diz que ele era ladrão. E ele não lutou contra isso. E ele não foi até o Senhor Jesus e disse, Senhor Jesus, tira essa bolsa de mim, deixa com outro. Eu não estou com estrutura para ficar carregando essa bolsa. Eu não estou com estrutura para lidar com esse dinheiro aqui não, Senhor. Eu estou sendo tentado, eu confesso que até já peguei alguma coisa que estava aí dentro. Ele poderia ter feito isso. E era o que ele deveria ter feito. Senhor, olha, me desculpa, mas me perdoa, mas eu estou roubando. Pega essa bolsa, dá para Pedro, dá para André, dá para Tiago, dá para João. Encarrega outro, Senhor. Eu não estou com estrutura para lidar com isso, eu estou fraco nessa área. Senhor, eu preciso ser curado, preciso ser tratado nessa área. Não, ele foi levando. Porque Jesus não fala nada. Jesus não mencionou nada, olha, ninguém está percebendo nada, os discípulos estão me tratando bem, as coisas estão boas. Eu estou indo, estou orando e as pessoas estão sendo curadas, eu estou indo, estou orando, as pessoas estão sendo libertas, eu estou liberando uma palavra e está abençoando alguém, então está tudo bem. Quem sabe esse foi, com certeza, eu creio que esse também é um erro de Demas. Alguma coisa, alguma raizinha, Satanás conseguiu plantar na vida dele, e ele vai indo com aquela vida que a princípio ela se torna 99% do Senhor e 1% só, que parece tão insignificante da vida dele, está sendo entregue nas mãos da carne, está sendo entregue nas mãos do diabo, mas ele olha, não, 99% eu estou servindo a Deus, 1% só, não tem problema, e a gente passa a conviver com algumas coisas na nossa vida, e a gente acha que não tem problema, mas aquele 1% de repente passa para 2, passa para 3, e vai crescendo numa velocidade que de repente já tomou mais de 50%. E aí Judas, quando recebe aquela oferta das 30 moedas de prata, ele não consegue se conter. Ele fala, não, 30 moedas de prata. Depois eu peço perdão para Jesus. Depois eu me acerto com Jesus, mas eu vou ficar com essas 30 moedas de prata, porque essas 30 moedas de prata vão me trazer um benefício que eu estou querendo. Demas olha e fala, não, essa vida louca de ficar viajando com Paulo, uma hora está aqui, outra hora está ali, e de repente é apedrejado, de repente sofre naufrágio, de repente isso, de repente... Não. Eu tenho uma oferta de viver minha vida tranquila, num lugar legal, de uma maneira agradável. Eu tenho uma oferta de viver minha vida tranquilo agora, de fazer meu pé de meia, de deitar na rede, tomar uma aguinha de coco. Não que isso seja pecado, irmão, eu só estou usando assim um exemplo para que você entenda. Para que eu vou ficar ali com Paulo nessa vida louca, se eu tenho essa oportunidade de viver a minha vida tranquilinha no meu cantinho? E de repente, aquilo que levou Demas, nem foi
uma oferta, irmãos, de pecado, de repente, ele, em vez dele escolher o ministério, ele escolheu, vou viver minha vida tranquila. Deus chama outro para fazer o ministério. Eu vou aqui gastar os meus dias aqui, quietinho. Eu não vou negar fé, eu não vou voltar atrás, mas eu não quero me envolver com as coisas de Deus, eu não quero que Deus me use, Deus levanta outro, Deus usa outro, eu quero viver minha vida tranquila. E a Bíblia chama isso de amar o mundo. E por que amar o mundo, pastor? É errado a gente viver a nossa vida tranquila? É errado a gente querer viver em paz, tranquilinho? A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. A Bíblia diz que a nossa cidade não é aqui. Nós estamos aqui como peregrinos de passagem, e tudo que está aqui vai passar, e vai passar rapidamente. Versículo 16, lá de 1 João 2, ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Tudo que o mundo oferece vai satisfazer a nossa carne. Tudo que o mundo oferece vai satisfazer a nossa carne. Vai encher os nossos olhos. Você vai olhar para aquilo e falar, nossa, isso aqui é uma vida boa. Isso aqui é legal. Isso aqui é bom. A nossa carne vai dizer isso. Os nossos olhos carnais, aqui são os olhos carnais, tá? Não são os olhos espirituais. Vamos dizer isso. A soberba da vida é você achar que isso é que te satisfaz e não a presença de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque toda essa concupiscência, ela vai vir sobre nós com um propósito. E qual é o propósito da concupiscência na nossa vida? Agora eu quero que você volte para carta de Tiago, um pouquinho antes aí. Aonde que a concupiscência vai nos levar? Tiago capítulo 1. Versículo 14. Tiago diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Qual é o propósito da concupiscência na nossa vida? Ela quer dar à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a concupiscência está onde? Versículo 14. Aonde é que está a concupiscência? O diabo vai trabalhar com aquilo que está dentro do teu coração. Ele não vai trazer alguma coisa que está fora de você. Ele vai te observar. Ele vai ficar olhando para a tua vida, vai ficar te observando. Ele vai perceber aonde é que você tem alguma fraqueza, alguma debilidade. Onde é que alguma coisa te atrai um pouquinho mais. Aonde é que você muitas vezes não consegue se controlar. Aonde é que algumas vezes você tem uma luta maior, uma resistência menor. E ali a tua carne consegue prevalecer mais. Onde é que está a tua fraqueza? E ele vai querer potencializar exatamente aquilo. É ali que ele vai trabalhar. Ele não vai trazer alguma coisa que é estranha para você, que você vai dizer, não, peraí, que negócio é esse? Amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Ele sabe que você vai reagir assim. Mas ele vai ficar te olhando, ele vai ver, de repente você está ali, diz, não, misericórdia, mas, meu Deus, é ali. É ali. É ali que é o problema dele. É ali que é o problema dela. Ali que é a fraqueza dele. É ali que é a fraqueza dela. Então eu vou trabalhar para potencializar isso. Onde é que Satanás conseguiu uma brecha em Sansão? Sabia que Sansão, ele tinha, vamos dizer assim, um problema na sua área sexual. Então o diabo diz, é ali.
Não adianta um exército. 5.000 soldados não são suficientes para prender ele. Ele derrota facilmente 5.000 soldados. Mas uma mulher pode se aproximar dele. Uma mulher ganha a confiança dele. Uma mulher consegue levar ele aonde eu quero que ele esteja, para me tirar dele aquilo que Deus deu para ele. É isso que Satanás faz. Davi não perdeu nenhuma batalha. A Bíblia não diz que ele perdeu nenhuma batalha. Ele não perdeu para leão, não perdeu para urso, ele não perdeu para Golias, ele não perdeu para os filisteus, ele não perdeu para os amonitas, ele não perdeu para os moabitas, ele não perdeu para os edomitas, ele não perdeu para os sírios. Aonde quer que ele saía para a guerra, ele tinha vitória. Mas o diabo sabia, se colocasse uma mulher nua diante dele, ele não ia resistir. E foi o que o diabo fez. E Davi caiu. Então o diabo vai trabalhar, ele vai procurar olhar. Judas foi o dinheiro, Sansão e Davi foram mulheres. Ele vai olhar. Geazi, o servo do profeta Eliseu, foi o dinheiro. Eu vou deixar Naamã embora. Naamã trouxe quanto dinheiro para dar para o meu senhor, quanta roupa, quanta coisa ele trouxe. Não, peraí, vou ter que tirar um pouquinho desse Ciro, esse Ciro rico. Veio rico e vai embora rico. Não, um pouquinho pelo menos para mim ter uma casa, para mim ter um campinho. Vocês acham que Geazi está pensando no quê, irmão? Quando ele pensa numa casa, quando ele pensa num campo, vou fazer meu pé de meia. Eu estou aqui com o profeta, mas essa vida de profeta é dura. Não é fácil viver como profeta. Eu tenho o direito de ter o meu cantinho quando eu ficar velho. Eu tenho o direito de ter o meu lugarzinho ali para quando aqui essas coisas aqui me encher muita paciência, eu tenho que ter um retiro para me fugir lá e ficar tranquilo. Para me dizer, não preciso disso, eu posso viver aqui. Você entende como é que Satanás é tão astuto, irmão? É um moço que está na presença do profeta, do homem de Deus, está na presença de Deus, está vendo tanta coisa Deus fazer pelo profeta, ele se deixa levar por uma coisa que Satanás colocou lá, uma raizinha. Judas a mesma coisa, uma raiz que não foi tratada, que não foi lutada contra, que ele achou que podia conviver com aquilo, que ele achou que aquilo lá nunca iria tomar conta da vida dele, e de repente tomou conta da vida dele. Porque o processo é esse. A concupiscência, ela quer gerar o pecado. E o pecado consumado, ele vai gerar morte. Vamos voltar lá para 1 João. Soberba da vida é você achar que está tudo bem. É você não pensar na eternidade. É você fazer as coisas como se sua vida fosse durar para sempre nessa terra. E a nossa vida não dura para sempre nessa terra, ela é passageira. E às vezes a gente abre mão de coisas eternas por causa de coisas que vão passar. Tudo neste mundo passa rapidamente. Todas as coisas desse mundo, elas vão rapidamente. Mas aquilo que Deus tem para nós não é uma coisa passageira, não é uma coisa temporária. Aquilo que Deus tem para nós é eterno e é permanente. Então a soberba da vida é aquilo que me faz trocar aquilo que é eterno por aquilo que é temporal, aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, aquilo que ninguém pode tirar de mim por aquilo que um ladrão pode roubar, traça, corrói, coisas que não permanecem. E nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas não vão passar, elas permanecem para sempre. Versículo 17, ele fala, o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência vai passar. Por isso que Jesus, ele fala alguma coisa, se alguém quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. A nossa luta é todo dia, irmão. Mas vai acabar, porque um dia nós não vamos estar mais aqui. A concupiscência não vai durar para sempre, porque um dia nós vamos partir para a eternidade. A luta, a tribulação, a angústia não vai durar para sempre, aleluia, porque Deus tem promessa de vitória na nossa vida. Mas se eu chegar na eternidade,
amando o mundo e aquilo que há no mundo, eu não vou desfrutar daquilo que Deus tem preparado para mim. Demas fez uma escolha, ele amou o presente século. Quanto tempo ele viveu, vamos dizer, de uma maneira tranquila? 10 anos? 15 anos? 20 anos? 30 anos? Mas chegou o dia de Demas partir. Quem sabe no leito de morte, Demas olhou e disse, não valeu a pena. Se eu tivesse permanecido com Paulo, se eu tivesse continuado a minha caminhada, se eu tivesse continuado o meu ministério, quem sabe agora eu poderia, como Paulo, dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora tem uma coroa de glória me esperando nos céus. O que tinha esperando Demas, se ele não se arrependeu e se ele não voltou para o Senhor? É isso que nós precisamos entender. Davi entendeu isso e se arrependeu e se voltou. Sansão entendeu isso, se arrependeu e voltou, orou e voltou para a comunhão do Espírito Santo. Mas Geazi morreu leproso. Mas Judas se suicidou. E o que aguardou eles lá na eternidade? Valeu a pena 30 moedas de prata? Qual o peso de 30 moedas de prata na eternidade? Qual o peso de 2 talentos de prata na eternidade e algumas roupas? Qual o peso de um lugar tranquilo para morar, sem as preocupações de servir a Deus? Eu não preciso me preocupar com a vida de ninguém, eu só preciso me preocupar com a minha. O que aguardou Demas na eternidade? É isso que nós precisamos entender. Versículo 17, o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jerusalém foi reedificada, porque Neemias não se desviou do projeto que Deus tinha para ele. Se ele se desviasse do projeto que Deus tinha para ele, Jerusalém com certeza seria edificada, não por ele, por outro. Deus iria levantar outro. Deus iria chamar outro. Deus iria colocar outro ali. Mas ele foi até o fim. Mas ele foi até o fim, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos que ir até o fim. Paulo disse, olha, completei a carreira, o que Deus me deu para fazer, eu fiz. O que Deus colocou nas minhas mãos, eu não enterrei, eu não deixei de lado, eu trabalhei com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, aleluia. E eu fui até o fim, aleluia. E nós precisamos entender isso. A Bíblia diz, aqui Apocalipse vai dizer, ser fiel até onde? Até a morte. A gente tem que ir até o final da nossa existência. Nós estamos num momento em que as coisas estão muito, vamos dizer assim, se misturando dentro da igreja. Tantas visões de evangelho que não trazem a verdadeira luz do evangelho. E eu quero, para finalizar aí com vocês, em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Essas 7 igrejas de Apocalipse, elas também são entendidas como 7 tempos da igreja sobre a terra. E alguns vão achar que o período que nós vivemos, e eu também creio, que é o período da igreja de Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja física, foi uma igreja que viveu nos dias ali dos apóstolos, ali da igreja primitiva e depois. Mas eu creio que também profeticamente a igreja de Laodiceia reflete a igreja atual dos nossos dias, não uma placa, não uma denominação, mas a realidade da igreja dos nossos dias. E aqui no capítulo 3, no versículo 14 de Apocalipse, o Senhor diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Deus está dizendo, eu sei as tuas obras. É importante a gente entender isso. Você olha para, eu creio que essa é a geração que mais canta. Uns louvores bonitos. Você olha assim, você vê multidões louvando a Deus, levantando as mãos, se alegrando. Mas o que está no coração daquele povo? O que é que aquele povo tem feito? Deus está dizendo, eu olho para as tuas obras.
O que move o coração de Deus não é o que a gente canta, é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Porque a gente pode cantar que tudo eu entregarei para o Senhor e sair daqui e viver do jeito que a gente quer, sem nem se preocupar com o que Deus quer para nós. Então, na verdade, a gente não entregou foi nada para Deus. A gente falou da boca para fora. A gente viveu para nós mesmos, a gente não viveu nada para Deus. Então, aquilo que a gente cantou não passa de palavras vazias. Mas Deus diz, eu conheço, eu sei as tuas obras, não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, e assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja que se misturou com o mundo, que abraçou o mundo, que trouxe o mundo para dentro dela, que viveu um padrão de vida duplo com Deus. Eu vivo para Deus, mas eu também tenho que viver para mim. Eu faço o que agrada a Deus, mas eu também tenho que fazer o que agrada a mim. Eu quero viver o que Deus tem para mim, desde que o que Deus tem para mim não seja maior do que eu quero para mim. É esse o padrão de vida da igreja de Laodiceia. No versículo 17, diz assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, olhando para o padrão do mundo, não faltava nada. Era uma igreja rica, abastada, próspera. Não é pecado a gente ser abençoado. Pecado é a gente deixar a riqueza, a ganância, tomar conta do nosso coração. E a gente viver em função disso, e não viver para Deus. Porque, pensa bem, se esse fosse o objetivo de Deus, quando é que Deus iria fazer Moisés sair do palácio? Se a riqueza fosse o objetivo, fica no palácio. Você já é príncipe, aí eu te torno um faraó. Mas Deus não queria a riqueza do Egito. Mas Deus não queria o título do Egito. Deus queria o coração de Moisés. E é isso que a gente tem que entender. José, quando ele vai para o Egito, ele não tem um projeto de chegar no trono do Egito. Mas Deus coloca ele lá, porque Deus conhece o nosso coração. Você está entendendo, irmão? Porque às vezes a gente é dominado pelo nosso desejo. Não, meu desejo é esse. E Deus muitas vezes sabe, não, mas eu não posso fazer o desejo do teu coração, porque senão você vai se perder. Então eu vou te levar por esse outro caminho. Porque esse caminho vai fazer você se perder eternamente, e Deus está preocupado com a nossa eternidade, irmão. Se eu vou ser rei, se eu não vou ser rei, se eu vou ser rico, se eu não vou ser rico aqui, irmãos. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado em satisfazer a minha carne. Deus não está preocupado em satisfazer o meu padrão. Deus está preocupado com a minha eternidade, porque Ele sabe que tudo isso aqui, passa rápido, voa. Mas aquilo que Ele tem preparado para nós é eterno. Então, Deus está preocupado com a eternidade da nossa alma. E Deus continua dizendo aqui, você diz que é rico, e você não tem nada, não tem falta de nada, que você vive de uma maneira abundante na terra. Mas espiritualmente, olha como que eles estavam espiritualmente. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado é uma palavra forte, né, irmão? Mas quer dizer fora da graça. A igreja que vivia rica. Tinha de tudo, do bom e do melhor que você podia imaginar. Vamos dizer, uma igreja revestida de mármore, de coisas chiques. Mas Deus está dizendo, fora da graça, desgraçado, não tem graça. Não tem um Espírito de Deus, tem um ambiente que impressiona, tem um ambiente que você olha assim, te vai encher teus olhos. De repente ali, a música e aquilo que está ali vai tocar na tua emoção, mas não toca na tua alma. Mas não transforma o teu ser. Mas não faz você ser uma nova criatura. Enche os teus olhos. É gostoso você estar lá. É gostoso você participar daquilo. Aquele ambiente te envolve. Mas não tem vida naquele ambiente. Ninguém muda de vida naquele ambiente. Quantas igrejas a gente conhece assim? A pessoa é adúltera, continua adúltera. A pessoa é ladrão, continua ladrão. A pessoa bebe álcool, continua no álcool. Usa droga, continua na droga. Tem uma vida promíscua, continua na promiscuidade. Mas está lá. É
igreja é bonita, a igreja é grande, aleluia. Oh, tem lá aquela música que envolve. Tem uma palavra que faz a carne se sentir bem, mas não toca na alma, não toca no espírito, não transforma, fora da graça de Deus. Miserável espiritualmente, porque não tem nada do Espírito Santo. Pobre das coisas de Deus, cego, porque não consegue enxergar a sua realidade. Nu, porque não tem nada para apresentar diante de Deus. Porque Deus não quer saber. Vamos dizer, chega um pastor na igreja, Deus quer saber qual era o tamanho da tua igreja. Deus não quer saber isso. A tua igreja era de madeira ou era de alvenaria? Estava em que bairro da cidade? Qual era o preço do metro? Deus não está preocupado com isso, irmão. Tinha ar-condicionado na tua igreja? Não tinha? Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus não está preocupado com isso. Deus quer saber se eu fui fiel ao Senhor. Aleluia. Quantas vidas foram salvas? Aqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos, aleluia. Eu conduzi na verdade, eu conduzi na integridade. As ovelhas que o Senhor confiou para mim, elas foram guiadas no caminho. É isso que Deus está preocupado, irmão. É isso que Deus quer saber de mim. Deus diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio, para que veja espiritualmente, veja as coisas que têm valor. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrependo-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu não estou dentro desta igreja, eu não estou dentro destas vidas, mas eu estou batendo, mas eu estou chamando, mas eu estou exortando. Quantas pessoas vão falar, que nada, esse pastor tem uma mentalidade pequena, esse pastor tem uma mentalidade quadrada, esse pastor é antiquado, esse pastor aí, não, meu pastor, que ele tem uma visão. Qual é a visão? Tem que ser da Bíblia, irmão. Tem que ser da fidelidade de Deus. Não adianta o teu pastor ter uma visão que faz você ficar rico, mas se você for para o inferno, o que adiantou, irmão? Se a visão que ele te dá faz você viver uma vida aqui, ó, agora eu estou vivendo na bênção, ó, eu viajo, não que seja errado viajar, eu tenho uma casa na bênção, não, mas se não era isso que Deus tinha para você, irmão, você está fora do propósito de Deus. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, mas você virou as costas para isso, e você conquistou muitos bens e muitas coisas materiais, você não está na bênção, você está na morte. Você está na perdição, você está caminhando para o inferno. Porque Deus vai pedir conta, lá na parábola dos talentos, Deus pede conta. O que você fez com o talento que eu te dei? Eu enterrei. O que ele diz? Tudo bem, né? Fazer o quê? Né? Entra no gozo do Senhor. Foi isso que o Senhor disse? Não, mal, negligente. Tira ele daqui, lança ele nas trevas exteriores. Por quê? Porque eu dei uma missão para ele, eu tenho um chamado na vida dele, eu tinha algo para fazer com a vida dele, e ele virou as costas porque eu tinha, e foi viver para ele mesmo. Tira ele da minha presença. Não quero saber dele. Irmãos, é duro essa palavra, é duro, mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender que Deus tem um propósito maior, irmão. Deus tem um propósito maior, um propósito de eternidade para a nossa vida. Isso aqui vai voar, isso aqui vai passar rapidamente. Mas aquilo que, vamos voltar para nós encerrarmos, lá em João. Capítulo 2, versículo 17. O que você tem que entender é o que o Espírito Santo está falando aqui. O mundo passa. A sua concupiscência passa, irmão. Tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a gente pudesse olhar agora, como na parábola do rico e Lázaro, Demas e Paulo, quem que você queria imitar? Demas ou Paulo? Você queria viver como Demas, que buscou o conforto desta vida, viver bem aqui, viver tranquilo aqui, não esquentar a cabeça com o ministério, não esquentar a cabeça com nada, que vou viver bem aqui, vou cuidar só da minha vida. Ou você queria viver como Paulo,
em naufrágios muitas vezes, em açoites muitas vezes, em prisões muitas vezes, mas vou fazendo, vou cumprindo o que Deus tem para mim, aleluia. Não vivo para mim, eu vivo para Cristo. Se a gente pudesse olhar, como na parábola de rico e Lázaro, ver Paulo na glória e Demas no inferno, qual será a vida que encheria mais os nossos olhos? Se a gente olhar para o presente, o que vai encher os nossos olhos é a vida de Demas. A nossa carne vai desejar viver como Demas, amando o mundo. Não, olha, que lugar legal, que coisa boa. Oh, posso fazer o que eu quiser, eu vivo, eu só faço o que eu quero, eu só vou onde eu quero, eu só faço aquilo que eu quero. Eu só vivo para mim. Mas o final vai ser de dor, de sofrimento. Paulo disse, eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Aleluia! A minha vida aqui eu estou abrindo mão dela para viver para Cristo. Mas eu sei que no final tem uma coroa me esperando. Vamos ficar de pé.